Chega de representar aqui dentro do Revit imagens perspectivadas de forma ruim, sem humanização, sem qualidade. Dá uma olhada no que você vai aprender nessa aula. Eu vou te mostrar como é que você faz uma perspectiva 3D, como é que você puxa os textos, como é que você coloca de forma realista da maneira que você está vendo aqui. Então olha o projeto pela vista 3D, aqui já está bem humanizado também, só que lá a gente melhora, coloca um fundo. Vou te ensinar, é um aulão completo para você aprender de vez a humanizar as tuas perspectivas 3D dentro do Revit, tá certo? Então você assista a aula para entender como um todo, só que antes eu quero te mostrar aqui, caso você ainda não tenha, o plugin Revit Models. Olha a minha aba, você clica em famílias e você tem milhares. Atualmente, na data que eu estou gravando aqui, no mês 8 de 2024, tem 6.284 famílias. Esse número cresce a cada dia. Então você navega aqui pelo que você quer, você escolhe algum elemento. Deixa eu entrar aqui, sei lá, ó, cabeleireiro. Vamos entrar na categoria de cabeleireiro. Tem tudo, de arquitetura, interiores, da parte de modelagem, de engenharia, de estruturas, de elétrica, hidráulica, de placa solar. Tem tudo que você imaginar. Mas imagina que você venha aqui na parte de cabeleireiro, por exemplo, e você vai baixar. Vamos baixar aqui uma poltrona dessa, de lavar a cabeça, né? Então você clica para baixar, ó, tem vários outros elementos, várias outras macas. Você baixa, já insere direto no seu projeto. Vai aparecer aqui para mim, você coloca, insere e tá lá. Olha a qualidade disso, olha como é que tá realista, como é que vem os materiais prontos. Então tá muito bonito para você usar dentro do Revit. Também tem milhares de materiais. Olha esse material aqui de baixo, por exemplo, você clica no ícone de materiais, você pode encontrar o material que você quer, que são milhares, já tem 1.658 materiais de vários fornecedores: Porto Belo, Portinari, Itagres, Elizabeth, Eliane, Ceusa, Decortales. Vai ter outros, tem vários genéricos, madeira, MDF, gesso, pedra, granito, tudo você imaginar de material. Você baixa, insere já no seu projeto e já consegue utilizar. Olha aqui esse porcelanato, por exemplo, que está no piso. Então muito bacana. Se você não tem, clica no link da descrição para que você possa ter o plugin Revit Models dentro do teu Revit. E também vou deixar um link abaixo, que é o template gratuito, o template Jedi do BIM, que é o mesmo template que a gente usa nessa aula para montar aqui toda essa perspectiva humanizada. É uma aula que estava lá para os meus alunos, que eu resolvi colocar aqui de graça para você. Então aproveite enquanto está disponível. Bora aprender aqui a fazer uma vista 3D como essa. Isso aqui serve para você colocar na prancha, se você quiser colocar. Serve também para mandar para as redes sociais, para o teu portfólio. O cliente gosta muito de visualizar assim, não precisa nem estar renderizado aqui de dentro do Revit mesmo. Então eu vou te ensinar nessa aula de hoje. Eu coloquei isso também no checklist, não precisaria, mas é porque tem alguns itens que eu julgo ser muito importantes que você precisa lembrar. E aí, para você não precisar ficar assistindo a aula toda vez, você pode voltar no checklist, mas assista quantas vezes você quiser, é importante também. Então vamos lá, isso aqui, a gente está com o projeto mais ou menos dessa forma. Nós vamos pegar a nossa ilha e o que a gente faz? Agora, antes de começar a trabalhar nesses detalhes, nós vamos na nossa vista 3D, duplicar a vista, duplicar com detalhamento. Poderia já dar um outro nome aqui, vou chamar de ilha perspectiva. E isso você pode fazer para qualquer item que você tenha, tá? Então, crio a caixa de corte com BX, vocês já sabem como faz. E nós vamos criar aqui um recorte para ficar mais fácil da gente identificar, visualizar os nossos itens. Opa, o Revit resolveu travar agora no meio da aula. Na verdade não foi o Revit, foi meu mouse que deu uma travada. E eu troquei aqui troquei o mouse hoje, a pilha, né? Mas eu acho que não foi isso não. Então vamos lá, primeiro de tudo, o que você tem que fazer? Você tem que isolar, duplicar a sua vista, isola o elemento que você quer e você começa a ocultar o que você não quiser mostrar. Botão direito, ocultar na vista elemento ou sua tecla de atalho. Também vou ocultar o piso, tem pessoas que gostam de deixar o piso. E também vou ocultar essa caixa, né, a linha de corte. Vou deixar dessa forma que aqui está. Ó, só vou dar um Ctrl Z porque eu percebi que eu tinha cortado um dos lados. Então preciso aumentar aqui para a direita, agora sim eu oculto. Eu não farei o trabalho braçal todo com vocês aqui, eu farei o que é importante e mostrarei para você como fazer o que é importante também. Então vamos lá, se você observa no nosso exemplo aqui, que eu já estou mais avançado,
O que eu fiz? Mudei o plano de fundo, mudei o estilo de visualização, mudei a questão das linhas aqui, que eu tirei o excesso de linhas, para outras eu deixei. Então eu vou te mostrar como é que você faz esses elementos na prática. Então você vai estar aqui na tua vista, eu começo sempre colocando no modo realista. Depois do modo realista, eu vou aqui em opções de exibição de gráfico e começo a trabalhar nessa tela que se abre. Realista, mostrar aresta, deixo habilitado. Suavizar as linhas, também deixo habilitado. Vou na parte de iluminação, coloco de repente aqui 40 para o sol. Aqui em 10 eu vou tirar, vou colocar como 0. Na sombra eu deixo aqui como 10 ou às vezes até menos, vou explicar para você. Você tem a opção de no exterior sol apenas, na parte de configuração do sol, que está aqui em seção, mudar. Eu quero a sombra da direita, dá um aplicar, olha como que fica. Da esquerda você aplica e ele está dessa forma. Eu vou deixar aqui da maneira que está, não vou mudar. Até porque eu não vou usar esse sombreado. Tem pessoas que gostam, tá? Eu acho que para essa visualização não vou deixar sombreado. No plano de fundo, eu coloco em gradiente e mudo aqui as cores. Eu gosto de deixar um quase preto, tá? Escolho uma cor que eu quero, clique em adicionar, que aí ele vem aqui nas cores personalizadas. Dou um OK, pego esse segundo, vou lá na cor personalizada que eu criei. Aqui de novo, você percebe que está a mesma cor. Eu gosto de deixar um sólido lá no fundo. Já ficou aqui o item todo preto. Então a gente fez a configuração. Você pode mexer aqui se você quiser colocar mais sol, se você quiser colocar menos sol, deixei em 0, né? Ficou ruim. Você vai ajustando. Isso que não tem uma regra, tá? Não tem uma receita de bolo, depende muito dos teus materiais. Eu tô te falando o que você tem que fazer. Você tem que configurar bem a questão do modo realista, mostrar arestas, suavizar as linhas. Isso é uma configuração legal. O plano de fundo é outra configuração legal. Mudar alguns materiais que eu já te mostro, como é que você muda também é bacana. E tem uma outra coisa que é bem legal também, que se você observar, coloca em linhas grossas, aí você vai ver que as tuas linhas estão grossas para todos esses elementos. Quando a gente for exportar uma imagem, se a gente deixar dessa forma, vai ficar muito ruim. Então tem duas questões que eu quero ilustrar para vocês. A primeira, que a gente vai deixar algumas linhas, onde tem aqui a nossa porta, onde tem a bancada de quartzo, onde tem a nossa pia aqui também. Tá vendo que tem algumas linhas bem fininhas? Então algumas linhas a gente vai deixar. Outras linhas a gente vai tirar tudo. Se você observar esse cooktop, essa chaleira, esse outro item da tomada, a garrafa de vinho, o copo, as cadeiras, não tem linha de aresta. Como é que você faz, Thiago, para você criar isso dentro do Revit? Dentro da mesma cena, alguns objetos ter as linhas e outros não. Se você perceber, essa torneira está lisinha, ó, não tem linha nenhuma. Então fica bem legal quando você tem itens com mais detalhes, as frutas, a própria fruteira aqui também. Tudo isso eu removi a linha da forma que eu vou te ensinar agora. Então eu deixo com linhas grossas do jeito que tá, para me visualizar bem. E vou pegar aqui a ferramenta LW, tecla de atalho L de laranja, W de Walter. É a manipulação de estilos de linhas, tá? Ó, lá em modificar ela tá aqui, LW para você, ó, essa ferramenta. Escolho linhas invisíveis que eu tenho no template. E qual que é o macete? Eu vou ficar clicando linha por linha? Não, você para o mouse ou passa o mouse aqui no seu cooktop. Tá vendo que ficou tudo azul de uma vez? Eu clico e ele já vai remover todas as linhas do cooktop para mim. Assim, simples desse jeito. Tem outros elementos que você vai muitas vezes precisar apertar o Tab para chegar nesse contorno todo azul do jeito que está aqui na tela. Aqui na garrafa de vinho não, ó. Se eu pego uma linha só, eu vou modificar só uma linha, mas eu não quero. Eu passo o mouse, ficou tudo azul dessa forma, eu clico. Já foi removido as linhas. Farei o mesmo para esse copo, clico no copo. Se você não acha, você pode vir aqui, ó, e vai apertando um Tab. Ó. Fui apertando o Tab, ficou tudo azul, clico, removi todas as linhas desse copo também. Olha a torneira, como é que ela fica. Ó. Se eu seguro a bolinha do meio do mouse e giro, eu vejo como que ela está sem linha. Se eu paro, olha o tanto de linha que tem. Então eu vou passando o mouse aqui na torneira, ó, eu vou passar aqui para baixo, ela pega em toda, clico, tiro o mouse de cima dela e já vejo que ficou sem linhas. Vou fazer o mesmo para esse dispenser aqui, ó. O dispenser, vou apertando o Tab, pegou tudo, tá mostrando até lá embaixo, clico. É bem simples, tá? No começo às vezes você pode dar uma travadinha, mas é bem tranquilo isso de ser feito. Vou fazer também aqui, ó, pegar esse armário como um todo, aqui também,
esse outro. Vou pegar essa peça como um todo aqui também. Estou ficando com algumas linhas apenas. Tiago, essa linha está grossa ainda entre eles. Já vou mostrar como que a gente resolve isso também, tá? Mas eu gosto de primeiro tirar as linhas dos objetos que eu não quero que tenha linha, porque eu consigo visualizar melhor com a linha mais grossa que ele está removendo. E depois o que eu faço? Eu faço uma sobreposição. Eu seleciono tudo que eu tenho aqui na tela, botão direito, sobrepor gráficos por categoria ou por elemento, tanto faz, você selecionou tudo, tá? E você vai agora modificar. Vamos ver se você não vai dar um bugzinho ali, tá? Mas eu acredito que não. Aqui em linhas de projeção, vou abrindo mais. O padrão eu deixo como sólido e coloco a espessura 1. Ou eu poderia ainda nem substituir, ó, pode ser por estilo de objeto. A espessura que é importante. Eu dou um OK na espessura. E se vocês observarem, as linhas ficaram mais esbeltas. Ficaram da forma que está aqui nessa imagem. É que ali é mais difícil de ver. Mas essa linha, eu quero que seja essa linha da bancada. Todo o restante que eu não removi, eu quero que tenha linha, mas eu quero que tenha uma linha fina, do jeito que está aqui, ó. Ah, da fruta eu removi, ó, como é que está lisinho. Então, esses detalhes são importantes. Vamos passar o mouse aqui, apertar TL de linhas grossas, linhas finas, você percebe que onde a gente removeu a linha, substituiu com LW, ele não modificou, certo? Então, o que a gente fez? A gente fez inicialmente configuração de luz, de vista, de realismo, mudou o fundo, colocamos aqui as linhas mais finas, removemos as linhas dos objetos que a gente não quer. O que agora nós teríamos que fazer? Vamos seguindo o nosso checklist, né? Humanizar com família. O que é humanizar com família, Tiago? É você colocar da forma que eu coloquei aqui. Colocar lá uma garrafa de vinho, colocar um copo, uma tomada de bancada se houver, coloquei aqui uma chaleira, coloquei aqui algumas frutas. Eu humanizei, coloquei uma banqueta melhor que tem um encosto para aparecer de forma melhor. Fiz a humanização da minha vista 3D, isso é bem importante. Vou fazer aqui braçal com você? Não. Você tem aí o plugin Revit Models, você pode pesquisar na aba de decoração, você pode pesquisar aqui, sei lá, você quer botar uma fruta, escreve fruta. Já mandei meu modelador também fazer alguns cestos de fruta que eu não encontrei no plugin. Então a gente vai fazer o cesto com a fruta dentro já, para você não ter que fazer manual do jeito que eu fiz, pegar um cesto, depois pegar uma fruta. Então você ambienta, humaniza a tua perspectiva, tá? Você vai ambientar. Depois que você ambientou, você precisa encontrar uma posição que fique legal e travar essa vista. E olha a diferença, tá? Tá praticamente a mesma configuração, mas olha a diferença que dá se você tiver uma ambientação melhor. Olha a diferença que dá. Eu acho só que aqui está um pouco mais claro, então eu poderia pegar aqui em opções de exibição de gráfico, iluminação, e adicionar uma luz ambiente de 10. A hora que você escreve 10, você precisa clicar aqui fora ou dar um tab. Ó, uma de 10 ou até mesmo 14. Eu acho que ficaria melhor aqui com um pouco de luz ambiente, talvez 20. Olha 20 como é que ficou. Você tem que cuidar para não estourar muito a parte aqui que eu estou representando, por exemplo, esse mármore, esse granito, para não estourar demais esse elemento. Eu também gosto de tirar as sombras. Eu não gosto de deixar as sombras, tá? Um outro detalhe, parece estar escuro aqui na frente. Então vamos mudar a visualização. Vindo aqui em opções de exibição de gráfico, iluminação, configuração do sol. Vamos colocar esse da esquerda e aplicar. Olha da esquerda como é que aplicou melhor. Inclusive, dessa maneira, eu acho que eu posso tirar a luz ambiente, deixar como 0. Acho que se eu tirar a luz ambiente fica melhor. O sol está vindo daqui, eu tenho essa proporção. Ou eu coloco um sol mais fraco e uma luz ambiente pouco fraca também do aplicar, vou testando. Acho que assim estaria suficiente. Você vai ajustando de acordo com a sua necessidade. Agora tem um outro macete bem legal que eu quero ensinar para vocês, e as aulas vão tendo macete, você pode ir anotando, você pode ir pegando o jeito para aplicar nos seus. Mas uma coisa bem bacana que eu acho, você dentro da tua cena observa algumas coisas. Se você olhar, nós temos aqui essa adega, e esse metal que está dentro da adega está com um material muito bom, essa parte do metal. Já o metal da minha torneira, que aqui está um material ruim, todo muito cinzão. Então o que eu vou fazer? Seleciono a minha adega e eu vou agora desmontar essa vista só para facilitar na aula, tá? Ó, a gente já fez a montagem, eu vou clicar para desmontar.
deixe ele excluir as vistas, não faça isso de forma definitiva, tá? Eu gosto de fazer os 3D antes da montagem, que fica mais fácil de manipular, mas eu poderia simplesmente selecionar a montagem, editar a montagem e continuar trabalhando, tá? Eu desmontei aqui por conta da aula mesmo. Agora eu pego essa minha adega, poderia vir em editar tipo, não tem parâmetro de material, então o que a gente vai fazer? Vou lá em editar família, entrar dentro da edição dessa família, colocar no modo realista, poderia colocar linhas finas que aqui está, vou ocultar alguns elementos para mim chegar até aquela parte, então esse é um macete legal, tá? Ó, cheguei nessa parte, esse material que eu tô achando que está muito da hora esse material. Seleciono ele, aqui em material, já vou colocar um parâmetro e vou chamar o material de prata de repente. E coloco como instância, fica mais fácil. Dou um ok de novo, vou até reinicializar aqui os objetos, carregar no projeto e fechar. Vou lá no projeto que eu estou trabalhando aqui com vocês. Não quero salvar agora, substituir a versão existente e seus valores de parâmetro. Com isso, eu consigo selecionar ele e pegar o material que ele está trabalhando aqui, ó, o material chamado prata. Eu dou um Ctrl C no nome, pegaria aqui a minha torneira, vou em editar tipo e colocaria aqui o material chamado prata. Vamos ver se isso resolve, porque eu acho que para essa torneira em questão, eu já testei, ele não vai resolver. Perceba que não pegou. Então também tem uma outra forma de você não se desesperar. Seleciona a família, editar família, entra dentro da edição dela, você vai selecionar tudo que você pode aqui e na parte de materiais você vem no parâmetro e aqui um parâmetro aqui chamado mate de materiais, instância. Eu tenho muitas famílias boas que são de fornecedores, que são lá, sei lá, da Electrolux, que não tem algum parâmetro, você pode facilmente reajustar. Carregar no projeto e fechar. Eu estou te dando aqui dicas de macetes também, ó. Substituir a versão existente dos valores de parâmetro. E agora eu pego essa torneira, tá aqui o material, ó, Ctrl A para selecionar todo o texto e vou escrever prata com P maiúsculo, que é aquele que a gente tem lá. Olha como é que ficou bonitinho, né? Poderia fazer o mesmo para esse dispenser de material. Se ele tiver aqui já um parâmetro de material, eu já posso colocar direto nele. Mas eu acho que não tem, mas eu poderia fazer esse mesmo processo. Então você vai modificando alguns materiais. Poderia selecionar esse meu cooktop, editar tipo, e nessa parte do aço ou preto com brilho ou metal preto, eu colocar, da parte do aço não, perdão, aço, pintura preta, vou colocar aquele prata e vou dar um aplicar. E veja como é que ele se alterou. Alterou a parte que eu queria mudar esses ferrinhos aqui de cima. Então vou testando, tá? Esse metal fez prata, opa. Acho que deu para vocês entenderem, tá? Olha lá como é que ficou legalzinho. Se você olha no que eu fiz aqui, eu mudei a cor dos botões e mudei a cor desse elemento de cima. Adicionei uma chaleira também. Mudei a cor dos puxadores para essa mesma prata. Mudei alguns elementos aqui. Na própria perspectiva da ilha, eu poderia, se nessa linha que eu tenho aqui embaixo, ó, LW, aqui vem com uma linha. Deixa eu colocar uma linha qualquer aqui, ó. Vou dando um tab. É que eu quero colocar aqui, ó. É que esse elemento ele tá, deixa eu ver. Enfim, se tiver aquela linha, eu já mostrei para vocês outras vezes, você pode usar o LW para esconder o que você precisa. Então, o que eu te disse? Que você tem que ajustar os materiais, tem que esconder as linhas desnecessárias também, tá certo? Depois que você fez isso, então vamos lá. Humanizei? Humanizei. Ajustar modo realista com iluminação e outros? Sim. Remover algumas linhas que sejam estratégicas? Sim. Mudar a espessura para 1? Sim. Ajustar materiais? Sim. Agora mudei o plano de fundo? Também. Vamos agora travar a nossa vista 3D. Então você vai encontrar uma posição que seja legal. Eu costumo fazer assim, ó. Pego a peça como toda, a peça maior, clico aqui no cubo, ó, no cantinho do cubo, aqui embaixo, e eu giro mais ou menos de canto. A posição que você vai encontrar, ela é contigo. Encontre uma posição que seja legal. E antes de começar a detalhar, colocar os textos, a gente precisa travar essa vista. Como é que você trava? Aqui embaixo no Revit, nós temos esse botão de chamado de... Espera lá. Deixa eu só encontrar ele aqui, ó. Aqui, ó, vista 3D desbloqueada. Nós vamos clicar sobre ele e vamos habilitar a opção salvar a orientação e bloquear a vista. Então agora a vista está bloqueada. Eu não consigo, se eu seguro o Shift, girar, eu não consigo mais mexer. Você só consegue colocar os textos depois que a vista estiver bloqueada, tá certo? Qual que é a escala que a gente vai trabalhar? Uma escala que eu achei legal é 1:50. Aqui eu já mudo. Vou lá na aba de anotar.
Pego a opção de múltiplas categorias, eu gosto de usar esse aqui. Deixo aqui extremidade livre e vou clicando, ó. Clico, arrasto para fora, clico aqui para fora e tenho lá o elemento. Como é que a gente vai editar isso, tá? Essa linha de chamada. Seleciono ela, editar tipo, vou duplicar e eu vou chamar de 3D. Depois eu vou colocar algumas dessas vistas, eu vou colocar algum desses elementos no template para interiores para facilitar um pouquinho, tá? Ó, mas o ponto preenchido eu vou usar o 0,5, dou um OK. Já pego aqui, botão direito em cima dele, sobrepor gráfico na vista por categoria. Vou escolher aqui o padrão de preenchimento sólido, a cor branca, porque eu estou com fundo preto, e vou colocar uma espessura de 1 e dou um OK. O que ele fez? Colocou aqui a minha linha branca nesse ponto. Seleciono, clico em cima do ponto de interrogação e coloco o nome do material ou a descrição do jeito que você quiser. Quartzo branco Carrara nesse exemplo. Dou um OK, digo que sim. Às vezes ele muda, ó, então posso selecionar, clicar nesse símbolozinho de arrastar aqui para fora mais, trazer de volta a bolinha aqui e lá está. Ficou preto, Thiago. Como é que a gente faz? Seleciono, editar família, eu já dupliquei, então por isso vou editar direto. Pego esse texto e vou deixar bem no centro aqui, primeiro ajuste que eu faço. Editar tipo, mudo de preto para branco, coloco o tamanho do texto em 1, eu testei, ficou legal. Vou ajustar de novo ao centro aqui para ficar bem no centro certinho. Carregar no projeto e fechar. E vou substituir a versão existente com seus parâmetros. Olha como é que ele já se modificou. Vou ajustar novamente isso aqui. Ó, eu faço da seguinte forma, às vezes ficou torto, né, quando você mudou. Eu clico, arrasto, deixo o texto onde eu quero primeiro. Depois eu venho na bolinha e vou trazendo para cá. Ele meio que cria um snap para deixar retinho com o elemento que a gente criou. Tiago, ficou preto ainda? Pô, esqueci, editar família, seleciono o elemento, vou editar tipo e tem um macete, se você deixar 100% branco, ele não vai aparecer lá na vista 3D daquela forma. Então eu tiro um pouquinho aqui de nada, ó, coloco um pouquinho para baixo, já mudou para 251 aqui, ó. 251, 251, 251. Agora sim, quando eu carregar e substituir, ele vai mostrar o texto branco para mim. Certo? Então você vai puxando as linhas. O que eu gosto de mostrar? Eu gosto de mostrar os principais materiais, quartzo, rodapé se for quartzo, onde é MDF, o tipo de puxador, os eletrodomésticos que tem aqui, o tipo de pia, cooktop, e se eu tivesse tomada de bancada, eu vou puxando aqui, vou puxando. E o que é legal? Que eu vou puxando e eu vou, por exemplo, aqui alinhando. Imagina que isso aqui tivesse fora lá. Eu puxo para cá, alinho, ele faz um risquinho ali do lado esquerdo, e depois eu posso movimentar a linha por essa bolinha. Deixo alinhados os 3, deixo esses outros 2 alinhados. Então você vai puxando os elementos e vai modificando os nomes dessa forma que eu mostrei aqui para vocês. Com isso, a gente teria feito o travamento da vista 3D, teria identificado para múltiplas categorias com as chamadas de texto, e a gente preencheu todo o nosso checklist, com exceção de exportar a imagem em PNG em alta qualidade. Como é que a gente faz para exportar? Eu vou deixar a vista dessa forma. Como é que eu faço também? Eu coloco aqui a região de recorte visível, recorte de anotação também, e deixo habilitado um espaço externo que eu desejo. Pode colocar mais ou menos. E nós vamos em arquivo, exportar com essa vista 3D aberta, tá? Imagens e animações, imagem. Escolho o local que eu quero, por exemplo, a área de trabalho, eu vou colocar ZZZZZ. Vou marcar a opção de caber em, e aqui você não tenha medo de exagerar. Coloca 5.000 pixels para frente, 5.500, 6.500, porque depois você vai abrir isso no Photoshop, você vai abrir isso no Canva, você vai editar melhor, você vai jogar essa imagem dentro de uma folha, ou você vai jogar essa vista dentro de uma folha. Então não se preocupe, eu estou mostrando para você como é que você exporta agora. Então coloca 6.500, por exemplo. O formato eu deixo sempre em PNG, os dois aqui, deixo em PNG, e dou um OK. Depois que eu dou um OK, ele dá uma trabalhada, quanto maior for, e a depender do seu computador, demora um tempo maior ou menor aqui também. Vou aproveitar para tomar uma aguinha. Já gerou aqui tudo Z, ó. Olha lá como é que tá. Olha a qualidade disso. Poderia ter colocado mais qualidade ainda.
Mas a gente tem uma imagem, poderia usar essa imagem em vários outros locais, poderia usar essa imagem dentro do próprio Revit, se fosse o caso. Poderia fazer algumas outras montagens. Eu não sei se eu estou com o Canva aberto aqui para mostrar para vocês, mas eu vou abrir. Aqui, ó, olha o que eu fiz lá. Fiz uma imagem aqui, escrevi ilha de cozinha e tal, postei nas minhas redes sociais. Eu poderia fazer várias outras coisas no Canva. A gente tem aqui alguns quadros de elemento, às vezes circular. Quadro, círculo. Que é bem legal. Ó. Por exemplo, tem isso aqui. Então você cria, joga a imagem lá dentro. E agora nós temos um elemento circular. Vou colocar em outra cor aqui para você visualizar. Olha lá. Dá para você fazer várias coisas, depois editar. Se eu quisesse jogar uma imagem assim sem fundo lá dentro para a prancha, para exemplificar, para deixar o colorido de fundo, a gente vai ver isso nas montagens de pranchas também, tá? Mas qual que é a parada? 23 minutos, te ensinei a fazer esse tipo de vista. Dá um pouco de trabalho a parte de ambientação, de humanização, mas fica muito bonito, viu? Fica muito bonito para você exemplificar, para mostrar para o cliente, para você botar nas suas redes sociais, para você ticar aqui os detalhes. Você poderia colocar uma cota aqui, se fosse o caso também. Deixa eu ver. Uma cota, será que a gente consegue? Nessa vista travada, criar uma cota? Consegue, ó. É lógico que você precisaria definir, por exemplo, eu vou definir o plano de trabalho, definir nessa face aqui. Imagina que eu queira pegar agora desse ponto, desse outro, tenho lá 92 de altura. Definir o plano de trabalho depois nessa outra face aqui, DI de distância, posso dar um tab para pegar certinho, tenho lá 92 de altura também. Poderia do mesmo jeito mudar aqui o valor da cota, cor, duplicar. Se você coloca 100% branco e ele mantém o preto, você coloca um pouquinho de nada, tira do branco ali, que não vai ter diferença nenhuma nas suas imagens, mas você consegue cotar também. Então é isso, um aulão esse, hein? Que aula boa é essa? Eu gostei muito, inclusive melhorei meu método, eu tinha alguns esquemas que eu fazia. Outras coisas que isso de remover as linhas de um objeto como um todo, do jeito que eu fiz aqui, foi uma sacada para essa aula. Então, muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.